Sabe aquele cansaço extremo, aquele silêncio ensurdecedor, aquela ansiedade que simplesmente não passa, a sensação de estar completamente no escuro, perdendo partes essenciais de quem somos? E a verdade, nós estamos. Mas olha só, o que parece ser o fundo do poço, a morte dolorosa de uma velha versão nossa, pode ser, na verdade, o começo de algo extraordinário. Talvez o Criador esteja destruindo a pessoa que costumávamos ser para construir alguém muito mais forte. Bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no Foco no Progresso. Hoje, nós vamos mergulhar nas raízes do sofrimento humano e entender o que de fato está acontecendo quando a vida vira um caos. A grande questão que assombra a mente humana quando o mundo desmorona é exatamente esta. Será que isso que a gente está vivendo é só uma destruição sem sentido? Ou é uma transformação absolutamente necessária? A gente costuma chamar de sofrimento, claro. Mas e se isso for transformação? Nas narrativas mais profundas da nossa história, aquilo que a gente sente como um caos completo, como um abandono terrível, é na verdade uma quebra deliberada, quase cirúrgica, sabe? Feita para forjar uma identidade inteiramente nova e inabalável. E o que é absolutamente fascinante é ver como a ciência moderna e a sabedoria espiritual concordam perfeitamente sobre como esse processo funciona. Parte 1. A realidade suprema. Para entender por que nós precisamos passar por essa quebra, o psicólogo clínico Dr. Jordan Peterson aponta algo que é brutal. Ele diz que os seres humanos agem por puro instinto, como se a dor fosse a realidade suprema. E faz sentido, né? Ninguém nunca discute com a própria dor. Quando ela bate na porta, todas as nossas teorias bonitas caem por terra. Ela exige atenção total. E como é que a grande maioria responde a isso? A psiquiatra doutora Anna Lamb que observa que o nosso impulso biológico é quase sempre tentar escapar a qualquer custo. Nós fugimos da realidade. A gente mergulha em distrações, em vícios, em buscas incessantes por dopamina. Tudo isso só para anestesiar o fato de que a vida está exigindo demais. O problema é que fugir dessa dor congela a nossa evolução. Parte 2. O mergulho no caos. Mas aí chega aquele momento inevitável em que não dá mais para fugir. Nós somos lançados no que Peterson chama de caos. É aquele submundo aterrorizante onde o nosso mapa da realidade simplesmente entra em colapso. Pode ser por uma traição, uma doença, uma perda gigante. O chão desaparece. E olha, esse estado não é só um fenômeno psicológico, é uma agonia espiritual intensa. O pesquisador bíblico Mike Winger traz isso à tona através dos Salmos, especificamente o Salmo 31, versículo 10. A narrativa descreve um nível de dor tão agudo, onde o silêncio interno e a tristeza são tão pesados, que o autor relata que os seus próprios ossos definham. É o esgotamento máximo. Mas preste muita atenção nisso. O sofrimento extremo quase sempre acontece porque existe algo dentro de nós que precisa nascer. Parte 3. A agitação da transformação. Agora, quando a gente conecta essa dor espiritual com a nossa biologia, de repente, tudo faz sentido. O neurocientista Dr. Andrew Huberman explica que o sofrimento tem, na verdade, uma utilidade biológica imperativa. O nosso sistema nervoso literalmente só muda e se adapta sob pressão extrema. É a neuroplasticidade. Huberman destaca um ponto crucial. O processo biológico de aprender algo novo e reescrever quem nós somos não traz paz no começo. Muito pelo contrário. O nosso corpo sente isso como uma agitação severa, um estresse contínuo, uma frustração absurda. Sentir essa frustração gigante não quer dizer que existe um defeito irreparável, quer dizer que os circuitos estão sendo reconectados, a mente está sendo reescrita. Dá uma olhada no poder desse paralelo. A sensação biológica esmagadora de estresse é exatamente o mesmo mecanismo da quebra espiritual que as escrituras descrevem para construir uma alma forte. É a fornalha do ourives, é o martelo batendo no metal quente. O estresse é a forja. O processo de Deus quase sempre parece destruição antes de parecer milagre. Para construir um castelo resistente, a velha cabana precisa ser demolida até as suas fundações. A essência está sendo transformada. Parte 4. O mistério de Jó. E para entender qual é o teste supremo de suportar essa quebra brutal sem perder a alma, a gente precisa olhar para um dos textos mais antigos da humanidade, o livro de Jó. Como foi muito bem resumido pelo Bible Project e também por Jordan Peterson, Jó é o grande arquétipo do ser humano mergulhado no sofrimento que parece arbitrário. O arco da história é muito claro. Acontece uma descida repentina, devastadora, direto para as trevas, com a perda da família, da fortuna e da saúde. Uma catástrofe que parece totalmente injusta. E a grande tensão humana é exatamente essa. Como é que a gente não se revolta contra o Criador quando o mundo parece tão cruel e sombrio? A resposta está naquilo em que nós amarramos a nossa mente quando a tempestade chega. O Mike Winger discute algumas ferramentas cruciais para isso.
Ele nota que, no meio de tempos depressivos e isolados, nós não podemos confiar só nos nossos sentimentos, porque os sentimentos falham, eles mentem. Nós precisamos escolher de forma ativa amarrar a mente em verdades absolutas. Deus é bom, Ele é santo, Ele é soberano e Ele está no controle. A gente precisa declarar isso mesmo quando nenhuma dessas coisas parece ser verdade no momento. Essas âncoras precisam ser escolhidas deliberadamente. E é justamente isso que coroa o heroísmo de Jó. O Peterson ressalta que o que torna Jó revolucionário é a sua decisão voluntária de manter a integridade, de falar a verdade e se recusar a amaldiçoar a vida, mesmo sendo torturado pela pura arbitrariedade da sua tragédia. Com as suas ações, Jó diz ao mundo que não vai deixar a dor destruir a sua fé no bem maior. Ele aceita o fogo, mas não permite que o fogo torne cínico ou amargo. Ele decide, de forma consciente, não perder a fé na bondade essencial da própria existência. Parte 5. Força na fraqueza. E a partir dessa decisão de suportar, a gente chega no grande ponto de virada dessa análise. É aqui que o foco na agonia crua de ser quebrado se transforma na descoberta estupenda de um propósito. É quando a couraça do nosso ego racha de vez e a verdadeira luz finalmente consegue entrar. Isso ecoa de um jeito esplêndido na revelação do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12:9. Ele descobre uma teologia radical, a ideia de que nós podemos nos gloriar nas nossas próprias angústias. Por quê? Porque quando as nossas forças acabam, quando nós não temos mais nenhum recurso próprio, é exatamente aí que o poder divino atinge a perfeição em nós. O ser humano é quebrado para esvaziar aquele copo de autossuficiência, abrindo espaço para ser preenchido por uma força que vem do alto. Com essa nova força, a diferença entre quem nós éramos e quem nós estamos nos tornando fica muito clara. Lembra do que a doutora Lembick falou sobre o vício? Pois é, o velho eu vivia em recusa, correndo da dor, se escondendo num conforto que anestesiava tudo. Mas o novo eu, como o Peterson apela, tem a coragem colossal de colocar o fardo pesado da existência nos ombros e marchar em frente. A gente já não folha do crisol da realidade. A gente encara de frente porque sabe que é dentro da fornalha que um significado profundo é forjado. Parte 6. O despertar espiritual. Quando a gente faz essa escolha terrível, mas magnífica de suportar o processo, começa o despertar final. É o casamento extraordinário entre uma biologia restaurada e uma identidade espiritual que literalmente ressuscita das próprias cinzas. É a passagem pelo deserto, revelando a terra prometida. A doutora Lembick revela algo impressionante sobre como nós solidificamos essa nova versão. O simples ato de dizer a verdade e viver em verdade reconecta o nosso cérebro. Fisicamente, falar a verdade fortalece o córtex pré-frontal e religa as partes da mente que o trauma, o estresse e as fugas tinham estilhaçado. A recusa em viver mentiras e a aceitação corajosa da dor se tornam o cimento que constrói essa nossa nova mente. E o que é que sai do outro lado de toda essa provação? Essa jornada angustiante produz um ser humano recém-nascido, profundamente integrado. Alguém muito mais resiliente, no melhor sentido da palavra. É uma identidade que agora tolera enormes níveis de estresse sem quebrar, que olha o caos direto nos olhos, sem piscar. Alguém que reconstruiu a vida inteira sobre a base sólida da verdade e que encontra um significado supremo, um propósito divino em cada cicatriz que carrega. Então, a pergunta provocativa que precisa ressoar na nossa mente depois dessa análise é a seguinte: diante de todo esse deserto e dessa tribulação que a gente enfrenta hoje, nós vamos deixar o fogo nos consumir até virarmos cinzas? Ou vamos nos manter firmes na fornalha, permitindo que o Criador nos forje como uma espada inteiramente nova? A dor tem um propósito. O silêncio tem uma resposta. Se essa mensagem ressoou de forma profunda e trouxe luz para essa fase difícil, saiba que não é preciso passar por esse processo em silêncio. Deixe registrado aqui nos comentários: Deus ainda está trabalhando em mim. Vamos criar aqui uma verdadeira comunidade de força e resiliência. E para continuarmos alimentando essa nossa nova mentalidade e forjar essa versão inquebrável, a inscrição no canal Foco no Progresso é o seu próximo passo. Vamos continuar caminhando em frente, encarando a fornalha. Até a nossa próxima análise.